a minha oração por você é que de fato 2022 seja o melhor ano da sua vida até então. Amém? Estou orando por você, para que você de fato viva essa experiência. E eu quero chegar em dezembro e ouvir você me dizendo: pastor, que ano maravilhoso, que ano incrível, que ano especial. Amém? Nós estamos em uma série intitulada que o homem nobre faz planos nobres. E quando eu digo aqui o homem, não estou falando do sexo, porque esta palavra ali se refere no contexto geral das pessoas, à humanidade. Então está no sentido genérico, envolve homens e mulheres. Então a mulher que é nobre, o homem que é nobre, faz planos nobres. Amém? E nós já estamos numa série. Quem já participou de uma das outras ministrações da série? Levanta a mão, olha aí. Amém. Você que está chegando hoje, persevera, continua conosco. Domingo que vem vai ser ainda mais especial. Tudo que nós vamos apresentar a Deus em relação ao ano de 2022. Amém? Aprendemos que a qualidade dos planos fazem toda a diferença. E tem algo que nós precisamos entender hoje, que se você não levar a sério, se você não deixar essa mensagem entrar, acredite, talvez hoje seja o dia que o seu ano é determinado como o melhor ano da sua vida, ou talvez seja o contrário. Tudo vai depender de como você vai receber e reagir ao princípio que não é meu, mas da palavra de Deus, do próprio Deus para o nosso bem. Amém? Amém. Então repita após mim: os princípios de Deus são para me abençoar. Se eu pratico os princípios, eu sou abençoado. Mas se eu quebro os princípios me quebram. Deu para entender? Então você vai receber princípios, que se você ouvir e deixar acessar o teu coração e se transformar em uma atitude prática diante de Deus, com certeza esses princípios vão sustentar a sua vida e te conduzir para o melhor ano da sua vida até então. Mas, se você ouvir, e apenas ouvir, sinto muito em lhe dizer, vou fazer aqui uma pergunta para você entender. Alguém aqui já foi enganado alguma vez na vida? Você já foi enganado por alguém alguma vez? Comprou gato por lebre, enfim, a propaganda era uma coisa e na hora que você chegou lá a realidade era outra. Já passou por isso, sim ou não? Quem aqui gostou de ser enganado? Levanta a mão, vamos ver. Quem gosta de ser enganado? Confessa. Olha que interessante. Tiago, capítulo 1, verso 22, diz bem assim: sede praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Pois aquele que apenas ouve e não pratica, engana a si mesmo. Se você só ouve e não coloca em prática, a própria palavra está dizendo que você está enganando a si mesmo. E você acabou de me dizer que não gosta de ser enganado. E talvez a pessoa que mais tem enganado você
tem o seu nome. Fala para mim o seu nome aí, vamos ver, como que é seu nome? Cuidado com essa pessoa. Ela pode estar te enganando. Ela pode estar te enganando. Basta você ser um mero ouvinte da palavra e não ter qualquer compromisso em obediência, em aplicar. Amém? Um dia desses, alguém me questionou: pastor, como que gente que nem vem no culto está sendo tão abençoado assim, 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 e eu que estou no culto e isso, aquilo, coisa não acontece? Eu falei: amigo, tu está salvo, amém, e glória a Deus por isso. Talvez essa pessoa não esteja salva, mas ela ouve o princípio e coloca em prática. Tem gente que tomou posse do princípio da salvação e está salvo, o nome está escrito no livro da vida. Mas outros princípios da palavra não toma posse. E aí às vezes até o ímpio acaba aplicando o princípio e colhendo o resultado do princípio. Pode até não ser salvo, mas colhe o resultado do princípio, porque acredita no princípio. Eu conheço pessoas que não professam fé, que não são membros de igreja, que não foram batizadas, mas não deixam de entregar o dízimo. Você acredita nisso? Porque provou o poder do princípio e não abre mão. E às vezes aqueles que creem em Jesus estão salvos, creem nos princípios da salvação, mas não creem em outros princípios para viver aquilo que Deus tem sonhado para nós. Amém? Então coloca a mão no coração e fala assim: meu coração pode abrir, porque a palavra de Deus é a coisa mais importante para mim nesse momento. Amém? Então dá uma salva de palmas pela vitória que você vai ter aqui nessa noite. Eu tenho certeza disso. Já pode celebrar antecipadamente a vitória que você vai conquistar aqui hoje. Amém? Quem encontrou o texto, Deuteronômio capítulo 8, nós vamos ler. O texto diz assim: tenham o cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra. Repita isso: para que eu viva, multiplique e tome posse da terra. Acompanhe a leitura. Terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Verso 2: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês e nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois em seu coração,
que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos, e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma terra boa, a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales, nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Repita isso: terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Posso ouvir um amém? Então fecha os teus olhos por um instante. Pai, essa palavra é poderosa. Essa palavra é viva. Fala conosco. Abre os nossos olhos. Faz nosso coração arder. Dá-nos entendimento, Pai, do que precisamos. Comunica, Pai, não apenas na nossa alma, mas principalmente em nosso espírito, com os princípios da Tua palavra, Senhor. Pai, cada adolescente, cada jovem, cada homem, cada mulher aqui hoje, ou conectado conosco, Pai, aqui estão, porque creem na Tua palavra, confiam na Tua palavra, amam a Tua palavra, honram a Tua palavra, e esperam com base na Tua palavra. Senhor, ajuda-nos a fundamentar essa estrada de 2022. Ajuda-nos a fundamentar esse caminho de 2022. Que a Sua palavra, Pai, seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, gente. Respira fundo e coloca amor no que eu vou dizer para você. Recebe com amor, tá? em 2022 pode ter um deserto no teu caminho. E quando eu falo de deserto, eu estou falando da metáfora que todo deserto representa. Repita isso: deserto é lugar de dificuldades. Vamos lá, deserto é lugar de desafios. E por que eu estou dizendo isso? Porque todo grande líder, todo grande homem e grande mulher que Deus levantou na história, Ele mesmo matriculou essa pessoa numa escola chamada deserto. Onde você está, no caminho à terra prometida, inevitavelmente haverá uma temporada no deserto. Tudo
que Deus tem preparado para você, que Deus tem sonhado para você, para Ele entregar nas tuas mãos. Antes disso, algumas coisas precisam acontecer. Algumas coisas você precisa entender. Algumas coisas você precisa aprender. E repita isso: há aprendizados que só são possíveis no ambiente certo. E o deserto é o ambiente da escola de Deus. Amém? Deus não desperdiça nenhum sofrimento na vida de seus filhos. Por quê? Tudo que nós vivenciamos na nossa história tem uma pepita de ouro, tem uma pérola escondida, traduzida por um grande aprendizado, para você viver o que Deus está sonhando para você na terra prometida. Então, uma coisa que nós precisamos entender: para alguns, 2022 talvez será o ano que ele vai declarar assim: é o melhor ano da minha vida até então. Por quê? O que eu aprendi nesse ano não tem preço. Vale a vida toda o que eu aprendi nesse ano. Para outros, vão dizer: é o melhor ano da minha vida até então, porque eu coloquei em prática aquele aprendizado, eu mudei de vida, eu mudei de postura, eu mudei de entendimento, eu priorizei aquilo que tinha que priorizar, e a colheita veio. Para cada um de nós, a expressão melhor ano da minha vida até então pode ter um formato muito diferente. Faz sentido isso, gente? Sim ou não? O que pode ser o melhor ano da minha vida até então para mim, pode não ser para você. E o que é para você pode não ser para mim. Mas o que eu sei é que na fase que você está, na medida que você já vive com Deus, esse ano pode ser o melhor ano até então. Quem quer viver isso? Amém. Se você verdadeiramente quer, você precisa entender o propósito do deserto na sua vida. Nós estamos ainda em uma pandemia, correto? Sim ou não? Esse período de pandemia teve dor, teve enfermidades, teve mortes, teve luto. E será que a gente aprendeu alguma coisa com tudo isso? Quais serão os aprendizados que essa pandemia com proporções tão gigantescas está nos ensinando? A pandemia chegou, mas na minha experiência eu posso dizer que o cuidado de Deus também chegou sobre mim. A graça de Deus também chegou sobre a minha vida. Chegou sobre a sua também? Amém. E não significa que eu estou blindado e que não estou sujeito, mas eu posso dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E ainda que com muitos desafios, eu posso dizer que talvez os maiores aprendizados da minha vida aconteceram de 2020 até então. Diante desse volume absurdo
de tantos desafios. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje é que se você crê em Deus, se você crê na palavra de Deus, se você entende que Ele já começou uma obra na sua vida, o deserto vai fazer parte. Mas repita isso: o deserto é uma fase e não um destino. Deus não escolheu o deserto para criar um condomínio para você fechado lá e dizer: aqui é o teu lugar para o resto da tua vida, amém? Deserto não é destino final, deserto é fase, deserto é processo, deserto é uma temporada extremamente necessária antes de tomar posse da terra prometida, amém? Em primeiro lugar, por quê? Repita após mim: na escola do deserto, Deus está mais interessado em quem eu sou do que no que eu faço. Lembre o que a palavra que lemos disse: Deus os colocou no deserto para conhecer a intenção do coração de vocês, para saber como vocês iriam reagir aos mandamentos, aos princípios, se iriam obedecer ou não obedecer. Então o deserto faz parte da nossa agenda, porque este é o ambiente perfeito onde Deus revela quem estamos sendo, mas também quem precisamos ser. No deserto aparece a murmuração, aparece a insatisfação, aparece a reclamação, aparece o desespero, aparece as limitações, aparece as fragilidades, aparece o quanto nós somos maus uns com os outros e egoístas. Porque quando você chega num ambiente onde a sobrevivência é a única coisa que você pensa, acredite, o egoísmo pode gritar dentro de você. Mas é justamente no deserto que Deus vai trabalhar em você, antes de trabalhar através de você. Deus está fazendo em você, para depois fazer através de você. Por quê? Porque para o papai, mais importante do que o que eu faço, do que o que você faz, é a intenção por trás das nossas ações. Repita isso: para Deus, o motivo é mais importante que a realização. Então no deserto você vai entender por que você ama a Deus, por que você serve a Deus, por que você vai fazer o que se propõe a fazer. No deserto você vai ter um encontro consigo mesmo, amém? Deus os colocou lá e eles foram humilhados, mas não foi para ser destruídos, foi para quebrantar o coração. Todo o deserto, preste atenção nisso, todo o deserto tem o propósito de quebrar o nosso orgulho. E por mais que você se considere a pessoa mais humilde do mundo, que tem gente que às vezes ganha de Jesus nesse aspecto, às vezes a própria humildade da pessoa é a raiz do orgulho. Um dia desse eu perguntei aqui: quem tem problema com orgulho? Algumas pessoas levantaram a mão. Vamos ver de novo. Quem tem problema com orgulho aí? Levanta a mão, vamos ver. Olha que interessante. Quem não levantou a mão é o que mais tem. Sabe por quê? O orgulhoso é cego para o seu próprio orgulho. E você não consegue ver o quão orgulhoso você é
até que você esteja no deserto, desprovido de tudo o que você tem de se orgulhar nesse mundo. Faz sentido o que eu estou falando, gente? E por que que no deserto Deus quebra o nosso orgulho? Porque o orgulho é o nosso principal inimigo. O orgulho transformou anjos em demônios. O orgulho é a única coisa que pode impedir você de aprender o que tem que aprender, de entender o que tem que entender, de desenvolver o que tem que desenvolver. Porque o orgulhoso geralmente ele diz assim: ah, isso eu já sei. Ih, deserto de novo, pastor, isso eu já sei. Orgulhoso. Que você já sabe, talvez eu até concorde. Mas que você já viveu o processo, talvez. Está aí a resposta, porque você está emperrado na vida, não passa de fase e está vivendo essa mediocridade. Tudo por causa do isso eu já sei. A mãe do isso eu já sei chama-se orgulho, arrogância. Então por que que o deserto é importante? Porque é o ambiente perfeito para quebrar toda a estrutura de orgulho em nós, toda a prepotência, toda a arrogância. E sabe qual é o maior erro que as pessoas cometem no deserto? É ter vontade de vencer. Repita isso: no deserto, eu não tenho que ter vontade de vencer. As pessoas que mais ficam no deserto é aqueles que têm vontade de vencer lá. Repita isso: deserto não é lugar de vencer. Deserto é lugar de aprender. No deserto, a tua vontade de aprender tem que ser maior que a vontade de vencer, porque o que vai tirar você do deserto é aprender o que Deus quer que você aprenda, é entender o que Deus quer que você entenda, é desenvolver o que Deus quer que você desenvolva, é se tornar o homem, a mulher segundo o coração de Deus. E isso só vai acontecer se você quebrar o orgulho, se tornar ensinável, se tornar um aprendiz e deixar o papai do céu te ensinar. Quebra com esse eu já sei. Quebra com esse negócio que a vida é minha, quem manda sou eu e eu faço o que quiser da minha vida. Não! No deserto você vai entender que você é um filho de Deus e totalmente dependente dele. Amém? Amém? Então coloca a mão no coração e diga: Pai, o que eu ainda não aprendi e preciso aprender para que 2022 seja o melhor ano da minha vida até então. Mais uma vez, Pai, quem eu preciso ser para que 2022 seja o melhor ano da minha vida até então. Amém? Por que precisou 40 anos para este povo? Porque o que eles poderiam ter aprendido em um, pela dureza do coração, demorou 40. Quem está entendendo isso? O que determina o seu tempo no deserto, na fase que você está da vida hoje, é a sua capacidade de entender, de aprender aquilo que Deus quer que você aprenda nesse contexto. Amém? Então se pergunte:
Para eu viver o melhor dos melhores na minha vida com Deus, o que eu ainda não aprendi, preciso aprender. Para eu viver o melhor dos melhores com os meus parentes, com mãe, com irmãos, o que eu ainda não aprendi, preciso aprender. Para eu viver um relacionamento de qualidade com o meu cônjuge, o que eu ainda não aprendi e preciso aprender. Para eu viver algo extraordinário no meu profissional, na área que eu estou empreendendo, na empresa que eu quero abrir, ou que eu já abri, ou no meu local de trabalho, o que eu ainda não aprendi e preciso aprender? Quantos querem ser promovidos nesse ano? Sabe qual é o segredo? Aprenda a resolver problemas. Repita isso: por trás de toda solução tem prosperidade. E quando que eu aprendo uma solução? Quando eu enfrento um problema, uma adversidade, quando eu enfrento um deserto. Então o aprendizado que você está tendo a oportunidade de ter nesse deserto, talvez seja a chave da sua riqueza, seja a chave da sua prosperidade, seja a chave da sua abundância. Só que tem gente que na oportunidade de pegar a chave, até pega, mas joga fora, ou passa para outro, porque não extrai o aprendizado da experiência. E aí diz: pai, o que o senhor está me ensinando não está certo não. Aí ele quer ensinar Deus. Aí Deus diz: tudo bem, então fica mais um pouquinho aí. Deu para entender? Joia. Então repita: no deserto, Deus está mais interessado em quem eu sou do que o que eu faço. Ficou claro isso, gente? Ele vai expor as intenções do nosso coração. E se ele encontrar o motivo certo no teu coração, acredite, você vai para a próxima fase. Amém? Se não encontrar, ele vai dizer: fica mais um pouquinho aqui no condomínio fechado. Fica mais um pouquinho aqui na sauna natural. Segundo princípio. O capítulo 8, além de dizer que ele vai fazer todo esse processo de sondagem das intenções, de obediência ou não obediência, olha que interessante, o verso de número 3 a seguir. Capítulo 8, verso 3 a seguir. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Começa a perceber aqui o aprendizado? O primeiro, eles estão no deserto porque Deus está trabalhando a identidade, está trabalhando o caráter, está trabalhando o homem e a mulher que estão sendo, está limpando a sujeira, está trabalhando profundamente as intenções do coração. Só que agora é um outro aprendizado. No deserto não tem Coca-Cola gelada, não tem água tônica, água com gás. No deserto não tem aquela picanha que eu sei que algum de vocês gosta de fazer fatiadinha com sal grosso. O texto está dizendo que eles sentiram fome no deserto, porque olhou para a direita, areia, olhou para a esquerda, areia, olhou para frente, areia,
Olhou para trás, areia. Olhou para o céu, um sol escaldante. Não tinha sombra, não tinha água, não tinha alimento. E aí sabe o que está acontecendo? Repita isso. Em segundo lugar, na escola do deserto, aprendemos a depender do provedor e não da provisão. Uma coisa muito natural para todos nós é planejar a vida de acordo com a provisão, confiando na provisão. Só que no deserto, Deus tira toda a provisão, para mostrar que existe um caminho além da provisão, para mostrar que existe um caminho direto com a fonte, direto com o provedor. E aí, aqui talvez você define perder ou ganhar o jogo. 2022. Quem já escreveu algum plano para 2022? Levanta a mão aí. Quem vai escrever planos para 2022? Ótimo. Quem já escreveu? Você escreveu conforme a provisão ou conforme o provedor? O tamanho dos planos, dos objetivos, o tamanho do sonho, aquilo que você quer viver nesse ano, se baseia na provisão que você está olhando, seja de recursos pessoais, internos ou até externos, ou será que os teus planos, os teus sonhos, é com base naquele que é o provedor e sustentador de todas as coisas? Vou dar um exemplo aqui para ficar didático. Quem aqui está solteiro? Levanta a mão aí, vamos ver. Joia. Pouca gente solteira aqui, hein? Quanta gente feliz, casada, né? Quem está casado? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Eu acho que a conta não está batendo. A conta não bateu. Tem gente que está solteiro e não está assumindo. Vamos lá, de novo. Quem está solteiro? Levanta a mão, vamos ver. Não estou perguntando se quer casar, se não quer. Estou perguntando se está solteiro. Levanta a mão aí, vamos ver. Amém. Lá na galeria tem alguém? A Rebeca lá em cima. Joia. Vi a Vanessa também. Eita glória. Quem está solteiro, a dica é ficar aqui embaixo, viu? Aí em cima é muito escondido. Mas preste atenção. Quem está solteiro e quer casar, será que nos teus planos tem aí um namorado cheio do Espírito Santo, lindo, forte, sábio, temente a Deus? Parece até o pastor Renato. Brincadeira. Talvez a pessoa diz assim: como que eu vou colocar um projeto desse, se eu olho para a igreja e só vejo gente feia? Ou talvez o único que tem já tem umas 3 em cima. Eu não vou entrar na concorrência. Ambiente de trabalho, não tem ninguém que presta. Na igreja não vejo ninguém interessante. Fui para balada também, coisa não tem. Não vou mais fazer projeto disso. Sabe o que está acontecendo? Você quer planejar com base na provisão. Ah, tem alguém interessante aqui na igreja, eu vou colocar no projeto de vida que esse ano é o ano que eu vou me conectar com a pessoa certa da minha vida. Mas porque está vendo alguém ali. Isso é agir com base na provisão. Dá um toquinho para quem está perto e fala assim: sabe de nada, né, inocente? É isso que te mantém solteiro. Porque
se move com base na provisão, e Deus está dizendo: se mova com base no provedor. Entenda o que é confiar no provedor. Se você quer se mover com base na provisão, você vai perceber que você tem o dedinho podre, você vai escolher só, enfim, não precisa nem completar, né? De novo, mais um traste. Já viu gente que fala assim? Eu atendo pessoas que falam assim: pastor, parece que eu tenho um dedinho podre para escolher as coisas. Eu falei: esse é o problema, você está escolhendo. Não tem tu, vai tu mesmo. Por quê? Se move com base na provisão. Mas abre a tua Bíblia aí, Salmo 37, o verso 5. Salmo 37, o verso 5. Quem já sabe de cor esse texto? Levanta a mão aí. Quem não sabe vai decorar a partir de hoje, amém? Salmo 37, 5. Não tem como você viver esse ano de 2022 como o melhor ano da sua vida se você não aplicar o princípio desse salmo. Salmo 37, o verso 5. Se puderem colocar aqui, eu agradeço. O texto nos diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, e Ele agirá. É assim? Não. Entregue o teu caminho ao Senhor, e o que mais? Confie nele, e Ele agirá. Entregar, confiar, significa entender que eu vivo e me movo não segundo a provisão, eu vivo e me movo segundo o provedor. Eu sei a quem a minha vida pertence, eu sei quem me sustenta, eu sei quem me deu a vida, eu sei quem guia os meus passos, eu sei quem me chamou pelo nome, eu sei quem segura a minha mão e me diz: não temas porque eu sou com você. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei quem é o meu provedor no deserto. E sabe o que é interessante? Deus mandou maná para o povo no deserto e falou: come o suficiente para hoje. Sabe o que eles fizeram? Quem sabe? Guardaram. Se Deus tivesse falado para guardar, eles tinham comido tudo. Conhece gente assim? Porque tem que ser do contra. O princípio não é que você não deva poupar os recursos, não é que você não deva investir aquilo que Deus confia em você, mas para aquele fato específico, Deus estava ensinando para eles que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E o Senhor estava dizendo: eu sou o provedor. Se você me tem, não precisa guardar maná. Se você tem a padaria, para que guardar pão duro do amanhecido? Ei, pega esse princípio, pelo amor de Deus. Alguém aqui se sentiu ansioso alguma vez na vida? Levanta a mão, quem já se sentiu ansioso. Geralmente quem não levanta a mão morre de ansiedade e nem sabe. Está ali tremendo a perna. Não sou ansioso, mas está assim, ó. Parece que está tendo um negócio assim. Não sou ansioso. Está ruim, não sou ansioso. Está quase tendo um surto de ansiedade. Não, eu ansioso? Vou mudar a pergunta. Alguém aqui já sofreu por antecipação? Interessante, né? Sabe por quê? Ansiedade é você antecipando o medo de um problema que ainda nem existe, mas na tua cabeça ele já existe,
E você acredita que já tem que ter uma solução para algo que ainda nem aconteceu, mas se acontecer, você tem que estar preparado. Sabe qual é o nome disso? Controle. E repita isso: querer ter controle é o mesmo que acreditar em pé de coelho. É uma superstição. Repita isso: controle é insubordinação diante de Deus. Repita isso: controle é uma atitude de orgulho. Uma das principais expressões do orgulhoso é querer controlar as coisas. Já viu um cônjuge querendo controlar um ou outro? Já viu isso? Vocês já viram na terra dos viventes isso acontecer? Hã? Orgulho. Mas por que a gente quer ter o controle? Porque confiamos na provisão e não no provedor. E aí dispara a ansiedade, porque eu não tenho controle de tudo. Só que o princípio, coloca aqui de novo, o princípio não é ter controle. O princípio é abrir mão do controle, é entregar na mão daquele que fez tudo, inclusive a mim, e confiar. E aí então Deus agirá. Quantos querem ver um grande mover de Deus na sua vida, na sua família nesse ano? Entrega, confia, cresça no relacionamento com o provedor, para de confiar na provisão. Tem gente que o Deus dela é a provisão, é o dinheiro, é o trabalho. O meu sustento não vem do trabalho. O meu sustento vem do meu provedor. Ah, se você entender isso. É aqui que você entende por que dizima e por que não dizima. Tem gente que não dizima porque ela confia na provisão. Se eu dizimar vai faltar. Só que é o contrário. Se eu dizimar, o provedor vai perceber que realmente eu confio no provedor. É Ele. É Ele que já deu esse X, Ele vai dar mais 3X, porque Ele sabe que eu confio nele. Toda vez que você deixa de dizimar, está batendo uma escassez, porque você está olhando para a provisão. Se eu dizimar, vai faltar. É assim ou não é, gente? É. Pergunta aí, está entendendo, irmão? Então, para encerrar, 2022 será o melhor ano da sua vida até então, porque no deserto, Deus está de fato trabalhando em você, preparando a mulher que você está se tornando, o homem que você está se tornando. Só que também no deserto, Ele está te ensinando a depender do provedor e não meramente da provisão. Então repita isso com fé: o meu Deus não é a provisão, e sim o provedor. E aí, para encerrar, todo grande homem, grande mulher, passou pela escola do deserto. E por quê? Porque no deserto, Deus nos capacita para grandes obras. Alguém já enfrentou algum deserto na vida? Levanta a mão aí. Então repita isso: o meu Deus, segundo o seu poder, segundo a sua graça, segundo a sua sabedoria, está me preparando para uma grande obra. Amém. Foi assim com Moisés. 40 anos no deserto, mas tinha uma multidão de gente escrava, que ele seria o instrumento que Deus iria usar para libertar. Foi assim com Elias.
O deserto preparou aquele profeta para encarar um rei ímpio como Acabe, esposo de Jezabel, idólatra. Líderes que estavam corrompendo a nação, distanciando o povo de Deus, mas de repente ele acha um profeta, coloca ele no deserto, manda o corvo ir lá alimentar, para provar para ele que quem sustenta, quem provê, é o Senhor Criador dos céus e da terra. E aí naquele lugar que ele parecia estar sozinho, sem ter ninguém, numa brisa suave o Senhor vem e fala com ele: eu te chamei, Elias, sou eu teu Deus. Você não está sozinho, filho. Parecia estar sozinho, mas eu só estava trabalhando. Você tinha que se sentir sozinho para perceber que se você tem a mim, você tem tudo. Quando Elias diz assim: eu quero morrer, mataram todos os profetas e eu fiquei só. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Deus, game over, não tem mais provisão, então eu também desisto. Não tem outros profetas, só restou eu. Acabou a provisão, Deus, perdemos o jogo. E aí Deus vem, vê que ele está com uma fomezinha, manda o corvo se vestir de garçom e alimentar aquele homem. E o próprio Deus diz: filho, agora caminha, com esse alimento caminha. E ele chega para um lugar onde Deus queria falar com ele. O que Deus estava fazendo? Capacitando para uma grande obra. Restaurar a adoração a Deus no meio do povo que havia se desviado. Quando você olha para Paulo, foi do mesmo jeito. Mas sabe o que é interessante? Repita isso: até Jesus passou pelo deserto. E quem sou eu para dizer que Deus está errando? Quando Ele me elege para uma temporada no deserto. Jesus batiza nas águas. Escuta do céu: aí está o meu filho amado em quem tenho muito prazer. Só que na sequência o próprio Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Sabe para quê? Um encontro cara a cara com o diabo, com o tentador. E sabe que jeito ele chega? Estão dizendo aí que você é filho de Deus. Se é mesmo, me prova. Transforma essa pedra em pão. Jesus já conhecia essa passagem. E aí ele diz: você não sabe de nada, capeta. Você não sabe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Isso é fácil. Então tá bom, quer usar a Bíblia diz que Deus vai guardar você com os seus anjos. Pula daqui para ver se eles vêm te pegar. Jesus diz: cara, para com isso. Também está escrito que eu não vou tentar o meu Deus. Ele, não satisfeito, mostra as glórias do mundo e diz: olha, tudo isso eu vou te dar. É só você se prostrar e me adorar. Olha que interessante, o diabo está dizendo: está vendo toda essa provisão? Toda essa provisão eu vou te dar, basta você se prostrar e me adorar. Repita isso: Jesus já era aprovado no deserto. E aí sabe o que ele diz? Satanás, retire-te daqui, porque está escrito: somente ao Senhor adorarás e prestarás culto. Mas sabe o que aconteceu com ele? Jesus não dependia da provisão. Ele sabia quem era o provedor.
E ele sabia que com o provedor basta ser um adorador. Basta ser um adorador e toda provisão é consequência. Dá para entender isso, gente? Quem que vende a alma para o capeta? Quem confia na provisão. Quem depende da provisão. Mas quem conhece o provedor e a fonte criadora de todas as coisas, tem tudo. Tem ou não tem? Quem confia na provisão, confia na cédula de dinheiro. Mas se você entendeu quem é o provedor, ele está acima até daquele que fabrica a cédula de dinheiro. E é ele quem te dá toda a capacidade de produzir riqueza e transbordar neste mundo. Só que você precisa entender. No deserto, Deus trabalha em você antes de trabalhar através de você. No deserto, Deus te ensina a depender do provedor e não da provisão. E principalmente, para te capacitar para uma grande obra. Foi assim com Moisés, foi assim com Elias, foi assim com Paulo, foi assim com Jesus. E repita, também é assim comigo. Quem esteve no Tadel aqui terça-feira, entendeu algo muito poderoso. Repita isso. Se o que eu vivo como igreja ainda não é a coisa mais importante da minha vida, eu não entendi o que é o reino. Você precisa entender isso. O que nós estamos vivendo aqui como igreja é a coisa mais importante da nossa vida, porque nós acreditamos que Deus confiou a nós, igreja, uma grande obra. E talvez a missão mais importante para essa geração, que é manifestar o seu reino. Amém? Então, se você aprendeu direitinho no deserto, quando você prega, você sabe que está fazendo a coisa mais importante da vida. Quando você toca, quando você canta, você sabe que está fazendo a coisa mais importante da vida. Quando você abre a sua casa para ser um anfitrião de célula, você sabe que está fazendo a coisa mais importante da vida. Quando você se dispõe a liderar uma célula, auxiliar numa célula, você está fazendo a coisa mais importante da sua vida. Quando você gere com maestria o seu negócio e revela a glória de Deus através do seu trabalho, você está fazendo a coisa mais importante da sua vida, porque quem chega em você, chega em Deus. Quem conhece você, conhece Jesus. E quando isto acontece, o reino se estabelece. E se o reino se estabelece, é sinal que você aprendeu que o deserto te preparou para a coisa mais importante dessa vida, que é revelar o Rei Jesus e manifestar o seu reino.